Professor Marcos Vinícius, eu estava pensando aqui nas intervenções que vocês fizeram, o próprio Valdir destacou a questão da moeda, né? Por quê? Porque o presidente Trump, não é a primeira vez, vale destacar, ele já fez seríssimas ameaças para os países que fazem parte do BRICS, de que a não utilização do dólar seria considerado quase que uma declaração de guerra. Apesar que a gente vive um momento na história do mundo que um país invade o outro, bombardeia, sem declaração de guerra. É um momento sui generis das relações diplomáticas que nós estamos assistindo agora. Bem, mas o presidente Trump disse que como se o dólar fosse a moeda desde a época de Adão e Eva, né? Então dá a entender, quem não acompanha as coisas, que desde a saída do paraíso já se usava o dólar. Não, isso é muito recente, fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, só para lembrar quem nos acompanha, em 1945, o que historicamente é muito pouco. Bem, como é que fica? O intercâmbio hoje foi destacado pelo professor Valdir Bezerra, entre Rússia, China e depois a relação com a Índia. Você hoje tem uma forte presença de uma cesta de moedas, das moedas nacionais que prescindem do dólar, mas eles estão próximos. A China tem uma longa fronteira com a Rússia, tem uma fronteira problemática com a China, tem alguns probleminhas, vez ou outra, Índia-China. Agora, nós estamos num outro continente e temos relações históricas fortíssimas com o mundo ocidental, né? Como é que fica no nosso caso? É possível, na sua opinião, professor, nós adentrarmos a uma relação, vamos chamar assim, entre aspas, com alguns países, o dólar ser a moeda fundamental de transações? A Europa, especialmente a União Europeia, Estados Unidos, países da América Latina, o Mercosul, eventualmente também a presença então, do Japão, com os países do BRICS, ter essa cesta de moedas, isso é possível? Veja, quando nós começamos, a primeira pergunta, o que denota o sucesso do BRICS, eu acho que a própria manifestação do Donald Trump é uma prova cabal de que o bloco está tendo sucesso e que está preocupando. A gente fala muito da diversidade do bloco, coisa parecida, mas é importante ressaltar que existe aqui, até na mentalidade chinesa, uma coluna vertebral para este bloco. E a coluna vertebral deste bloco se chama comércio. É isso que a China faz há 5.000 anos. É comércio, né? Se nós pensarmos na Rota da Seda, começa na China, termina na Europa, levando produtos da China para a Europa e não da Europa para a China. Então, a China é um país de comércio, entende que comércio e infraestrutura são as duas coisas que permitem aos países desenvolverem-se economicamente e progredirem. Então, esta é a coluna vertebral e é por isso que é importante que Etiópia e Egito estejam juntos fazendo comércio. Até porque nas relações internacionais existe uma escola que diz que países que fazem comércio não brigam entre si. Ninguém quer matar o seu cliente. Então, é basicamente o conceito que se adota neste processo desta coluna vertebral. Agora, o grande problema é que depois de 1945, o dólar se tornou a moeda mundial e com isto vem o que os franceses chamam de um privilégio exorbitante. Ou seja, os americanos fazem o que quiserem, a hora que quiserem, por quê? Um país só consegue dólar, nós temos aqui um economista que pode dizer que eu consigo de dólar de 3 maneiras. Em primeiro lugar, se eu pego emprestado. Segundo, se eu exporto. E terceiro, se eu recebo investimentos. Porque só tem um país no mundo que produz esta moeda e todo mundo depende dela. E claro que isso dá para os Estados Unidos, por um lado, um privilégio enorme de que o mundo inteiro precisa de dólares e claro, aí o Trump vai reclamar dizendo que eles não podem manipular a moeda tanto como gostariam em determinadas situações, mas os americanos e os Estados Unidos abusaram disso. Se nós pensarmos desde 1945, os Estados Unidos fizeram mais de 8.000 sanções e uma delas é sempre envolvendo o dólar. Quando houve, em 1978, a queda do Shah do Irã, a primeira coisa que os americanos disseram é o seguinte: qualquer conta que você tiver em moeda norte-americana está sob a jurisdição dos Estados Unidos. Se o senhor tiver uma conta, no Brasil a gente não pode, mas se tiver uma conta em dólares no Brasil, esta conta está automaticamente sob jurisdição dos Estados Unidos. Então, isto cria
uma animosidade que aumentou muito a partir de 2007, quando houve a crise americana, e o mundo inteiro se ressentiu. Nós já poderíamos ter substituído ou criado uma alternativa mais forte na Europa se eles não tivessem a crise econômica de 2008. Então, o mundo está buscando esta desdolarização justamente para que se crie um comércio maior e não se tenha dependência. Por que o Brasil, quando vai comercializar com a Argentina, precisa pagar em dólares? Precisa obter dólares dos Estados Unidos para fazer esta comercialização. E os chineses, muito inteligentemente, e aqui é uma coisa interessante, porque na paridade do poder de compra, os chineses são maiores que os Estados Unidos hoje em dia, os chineses fizeram uma estrutura de comer pelas beiradas, ou seja, se transformaram no principal parceiro comercial de mais de 140 países e territórios do mundo. Ou seja, pouco a pouco os chineses estão falando com os países, comercializa comigo em moeda chinesa, em yuan, e na hora que você, Argentina, for fazer acerto com o Brasil, vocês podem fazer também com o yuan. Não é uma retirada do dólar do mercado. Até porque a China é uma grande credora dos Estados Unidos e ela não é louca de querer perder o seu patrimônio. Mas o que a China está falando é, precisamos de uma alternativa. E quanto mais alternativas nós tivermos no mundo, melhor é. Até porque aquela questão, né, do SWIFT, que basicamente travou a Rússia no início, se não houvesse o mecanismo chinês, os russos estariam numa situação muito pior. Então a gente observa que isto é uma demanda global, um privilégio exorbitante que os Estados Unidos têm e que já não faz mais sentido. Interessante, isso exige a riqueza das reflexões que nós temos aqui no Visão Crítica. Aqui não tem lacração, tal, porque lacração é só, me desculpe, é próximo à idiotia, né? É aquela coisa que dura alguns segundos e o sujeito esquece. Não, a gente precisa ter reflexão, pensar. E para pensar precisa estudar.